Graças a Deus. Vamos começar? Hoje nós vamos ler na Bíblia A Rocha, da editora Candeia. E nós vamos ler hoje de Juízes, capítulo 1 ao capítulo 4. Juízes, capítulo 1. A guerra contra os cananeus restantes. Depois da morte de José, os israelitas perguntaram ao Senhor: Quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro, eu entregarei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: Venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens de Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam. Eles cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha casa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz. Eles os levaram para Jerusalém, onde morreu. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus habitantes a fio da espada e a incendiaram. Depois disso, desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra, no Neguebe e na Cefelá. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebrom, anteriormente chamado Kiriate Arba, e derrotaram Sesai, Aima e Talme. Dali voltaram para o povo que moravam em Debir, anteriormente chamada de Kiriate Zefer. E disse Calebe: Darei minha filha Áquisa em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriate Zefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe, conquistou a cidade. Por isso Calebe lhe deu sua filha Aquisá por mulher. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim, ela desceu do jumento. Calebe lhe perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Dê-me um presente, já que o Senhor me deu terras no Neguebe. Dê-me também fontes de água. E Calebe lhes deu as fontes superiores e as inferiores. Os descendentes do sogro de Moisés, o Queneu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver entre os povos do deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arade. Depois, os homens de Judá foram com seus irmãos de Simeão, e derrotaram os cananeus que viviam em Zefate, e destruíram totalmente a cidade. Por esta razão, ela foi chamada Orma. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ecrom com os seus territórios. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a Serra Central, mas não conseguiram expulsar os habitantes do vale, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi dada a Calebe, que expulsou de lá os 3 filhos de Enaque. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus viviam ali com os benjamitas. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Os homens da tribo de José, por sua vez, atacaram Betel
e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Luz. Quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram-lhe: Mostre-me como entrar na cidade, e nós lhes pouparemos a vida. Ele mostrou como entrar, e eles mataram os habitantes da cidade a fio da espada, mas pouparam o homem e toda a sua família. Ele foi então para a terra dos hititas, onde fundou uma cidade e lhes deu o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Sean e o de Taanac e o de Dor, o de Ibleá, o de Megido, tampouco os povos ao redor destas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron e em Naalol, mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Asser expulsou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Aquisibe, Elba, Afeque e Reobe. E por esse motivo, o povo de Asser vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Nem Naphtali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate. Mas o povo de Naphtali também viviam entre os cananeus que habitavam na terra, e aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Os amorreus confinaram a tribo de Dan à serra central, não permitindo que descessem ao vale. E os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no monte Heres, em Aijalon e em Saalbim. Mas, quando os habitantes de José ficaram mais poderosos, eles também foram submetidos a trabalho forçado. A fronteira dos amorreus ia da subida de Ecrabim até Selá e mais adiante. Juízes capítulo 2. O anjo do Senhor em Boquim. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e trouxe para a terra que prometi com juramento dar aos seus antepassados. Eu disse: Jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordos com o povo dessa terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. E, ao lugar, chamaram Boquim. Ali oferecem sacrifícios ao Senhor. Desobediência e derrota. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança em Timnate-Heres, nos montes de Efraim, no norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel.
Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram cultos aos Baalis, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para lutar, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, eles estavam com o juiz e ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos dele diante daqueles que os oprimia e os afligiam. Mas, quando o juiz morria, o povo voltava aos caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seus caminhos obstinados. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse: Como esse povo violou a aliança que fiz com seus antepassados, e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele, como o fizeram os seus antepassados. O Senhor havia permitido que estas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Capítulo 3 de Juízes. São estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidoneus e os heveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Al-Hermon até Lebo-Amate. Estas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos do Senhor, que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amoreus. Então, assim, os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amoreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Otoniel. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalis e a Azera. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cushan-Risataim, rei da Mesopotâmia,
por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas, quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cusã-Risataim, o rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele, e a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Eude. Mas uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel, conquistando uma aliança com os amonitas e com os amalequitas. Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho de Benjamim Gerá. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros de comprimento, e tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores. Junto aos ídolos que estavam perto de Gilgal, ele voltou e disse: Tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei respondeu: Calado! E todos os seus auxiliares saíram de sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: Tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina. E como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: Ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privado. Cansaram-se de esperar e, como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e abriram. E lá estava o seu senhor, caído no chão, morto. Enquanto esperavam Eude escapar, passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. Sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles os seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão, que levava a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nenhum só homem escapou. Naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra teve paz durante 80 anos. Sangar. Depois de Eude, veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Capítulo 4 de Números. Débora. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova.
Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam, para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali, e lhes disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhes ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-los com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio de Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei, mas se não for, eu não irei. Respondeu Débora: Está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor, Cícera reuniu seus 90 carros de ferro e todos os seus soldados e Arosete-Agoim ao rio Quisson. E Débora disse a Baraque: Vá, este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu ao monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Cícera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arote-Agoim. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Éber. Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou: Venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu a vasilha de leite feito de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Cícera disse à mulher: Fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Cícera e Jael saiu ao seu encontro.
Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E, entrando ele na tenda, viu ali caído Cícera morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíssem. Amém? Continuaremos no próximo vídeo.